Olá, boa noite. Boa noite a todos. Mais uma sexta-feira de live, dando aí andamento à maratona Inteligência Emocional. O sol tá entrando, boa noite. Bom, gente, hoje é a quinta live, né, da maratona da Inteligência Emocional. E hoje é uma live especial aí, né? A gente vai falar um pouquinho de relacionamento interpessoal. E hoje meu pai vai acompanhar a live. Vai fazer aí mais uma parceria, né? Vou colocar aqui uma frase para deixar fixo aí no comentário. Boa noite para quem está entrando. Espero que vocês tenham tido uma ótima semana, de muito trabalho, muitas coisas boas, muito sucesso. Aqui, agora eu vou fixar. Deixa eu ver aqui. Ok, gente, boa noite para quem está entrando. Então, conforme eu falei, hoje será feita a quinta live da nossa maratona, né, da inteligência emocional, com a participação do meu pai. Daqui a pouco eu vou chamar ele aí para participar. Então, só para, né, quem não viu as outras lives, né, sobre essa maratona, todas estão disponíveis no IGTV, então é só acompanhar por lá. E o que eu já falei, né, nas lives? A parte de entender e controlar comportamentos, né? Então, o quanto é importante avaliar os nossos comportamentos e das outras pessoas também. Já falei como a gente pode aprender a lidar com emoções negativas, que muitas vezes acontecem, não tem como, né? Então, como que a gente pode aprender a lidar? Como controlar a ansiedade, é um fator muito importante. Muita gente sente ansiedade, enfim, né? Então, foi falado isso em live também. Descobrindo o poder da empatia, que foi da semana passada, com a minha companheira de trabalho, Gislaine, né? Falamos então do quanto é importante se colocar no lugar do outro e inserir isso como valor na nossa vida, né? Hoje a gente vai aprender como desenvolver um bom relacionamento interpessoal, tá? Então hoje é a quinta live, tem mais 2 lives aí dessa maratona, né, da inteligência emocional. E vou chamar aqui o meu pai para entrar na live. Deixa eu só ver aqui. Não tá aparecendo para mim. Boa noite para quem tá entrando. Pai, você consegue mandar o convite para mim? Deixa eu só ver aqui. Que não apareceu a mensagem. Aqui. Vamos colocar aqui. Muito bem. Só para quem está entrando. Tá chamando aqui, já vai entrar. Olá, pai. Olá, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo, deixa eu arrumar o cabelo aqui. Isso. Muito bem. Eu tava falando um pouquinho com o pessoal das outras lives, né, que foram feitas da Maratona da Inteligência Emocional. Falei que hoje vai ser a quinta live, que a gente vai falar um pouquinho de relacionamento interpessoal, né? Sim. E já tem bastante gente aí já conectado com a gente. E boa noite, obrigada mais uma vez por ter aceitado o convite. Sempre muito bom estar fazendo live com você. Boa noite, minha filha. Sempre é especial quando é com você, mas hoje o assunto tem muito a ver com o meu trabalho. Então, é uma grande oportunidade de a gente falar
sobre um assunto, né, que às vezes ele é deixado meio de lado, as pessoas preferem fazer de conta que não está acontecendo nada quando você, dentro de uma empresa, dentro da família, dentro da sociedade, você tem um relacionamento que não é tão assim favorável, vamos dizer assim, Sim. e as pessoas falam, deixa como é que tá para ver como é que fica. Então, um dos nossos trabalhos dentro da Matu Engenharia de Negócios é o trabalho mais. Eu gosto de todos os trabalhos, mas esse é o que eu mais gosto, porque você tem a oportunidade de conhecer as pessoas a fundo, né? E, e prepará-las para esse relacionamento. E muitas vezes a gente percebe que, às vezes, o que falta é um treinamento, às vezes é uma questão até um pouco mais específica, mais voltada para especialista, como psicólogo, certo? Então, é interessante que a gente consegue identificar que tem alguma coisa errada e às vezes a gente até sugere, né, de encaminhar para o especialista, mas dentro das empresas isso é muito importante. A empresa que está aberta a fazer um trabalho de melhorar o relacionamento interpessoal, ela sai na frente. Ela sai na frente, Com isso eu posso dizer. certeza. Com certeza. E então eu já adiantei um pouquinho para o pessoal que a gente vai falar como que a gente pode desenvolver um bom relacionamento interpessoal, né? E se o pessoal quiser interagir, comentar, perguntas, fiquem à vontade, que a gente está ligado aqui para poder responder todos vocês, tá? Primeiro de tudo, pai, eu queria que você se apresentasse, explicasse um pouquinho do seu trabalho também, que eu acho importante, que tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Legal. Então, pessoal, meu nome é Luiz Marçaioli, tem alguns colegas aqui que já me conhecem. Eu trabalhei durante 35 anos dentro de uma empresa multinacional, a qual tenho muito orgulho de ter trabalhado lá, aprendi muito e hoje uso muito de toda a experiência que eu tive dentro dessa empresa para ajudar hoje pequenas e médias empresas. Eu trabalho junto com a Elaine Matu, que é engenheira assim como eu também, só que ela é Master Coach. Então, a gente se associou para trabalhar processos, pessoas e produtos. E a esse tipo de trabalho nós demos o nome de engenharia de negócios. Então, a gente trabalha com as empresas como um todo. Né? Então, a gente não foca só no produto, ou só no serviço, ou só nos processos, ou só nas pessoas. A gente trabalha a empresa como um todo. E a gente está tendo bastante sucesso nesse trabalho. E, e o relacionamento interpessoal que a gente vai conversar um pouquinho aqui hoje é um dos assuntos que a gente trata bastante nas empresas. Eu também sou engenheiro e tô aprendendo também as ferramentas do coach para aplicar nessa nossa ferramenta que a gente denominou como engenharia de negócios. Certo. Então, eu acho que para a gente começar essa live aí da Maratona da Inteligência Emocional, a gente tem que falar um pouquinho o que é o relacionamento interpessoal. Tá. Como o próprio nome já diz, né, relacionamento interpessoal é uma relação entre duas ou mais pessoas, certo? Sim. E esse relacionamento interpessoal, onde que ele pode acontecer? Em que ambiente que ele pode acontecer? Então, assim, no ambiente familiar, no ambiente escolar, né, no ambiente de trabalho e também na sociedade, de uma forma. Então, a gente, a todo momento, a gente está tendo um tipo de relacionamento interpessoal, certo? Com certeza. Ambiente familiar, a gente fala, né, pai, de vários aspectos, em todas as relações, né? Escolar, trabalho, sociedade como um todo, então, um grupo de amigos, comunidade do bairro, da igreja, enfim. Né? E esse relacionamento interpessoal, por ser um relacionamento, a gente sabe que tem
momentos positivos e negativos, né? Conflitos, resoluções. Então, são ambientes bem dinâmicos, né? Então, a importância de ter um relacionamento interpessoal em todos esses ambientes e avaliar como que a gente se comporta em cada um. E não tem como separar, né, ambiente pessoal do ambiente de trabalho, da sociedade. Não tem como. Você interage com eles, né? Então não tem como você separar, né? Não, eu tô bem no ambiente de trabalho, mas no ambiente pessoal eu consigo separar as coisas. Eu não acredito nisso, sabe? Eu não acredito que dá para separar. Eu acredito que é tudo uma grande mistura. Eu acho que Sim. o grande segredo é você estar bem em todos os ambientes, né? Porque quanto mais você conseguir juntar tudo isso, eu acho que você vai se sentir bem melhor. Tem um monte Com de gente certeza. entrando, Gabi. Deixa eu falar uma boa noite para todo mundo aí. Gratidão a todos vocês que estão entrando, que estão aqui junto com a gente. Não vai dar para falar Sim, nome a nome, porque passou rapidinho, entrou muita gente junto aí. Mas gratidão a entrou. todos vocês. Legal. O pessoal tá ouvindo bem, a imagem tá ok, eu tô vendo que tá travando algumas vezes. Só coloca um joinha se tá tudo certinho, se vocês estão conseguindo ouvir a gente, ver. Porque eu não sei, eu acho que tá demorando aqui para atualizar também. Gabi, aqui não está cortando, não. Eu não percebi corte nenhum seu aqui. Tá tranquilo. Tá. Ah, então tá bom. Não, tá, tudo ok. Ok. Joia. Obrigado, Legal. gente. Obrigada, porque às vezes dá uns atrasos, por isso que eu tô perguntando. Então, pensando que esse relacionamento interpessoal, né, a gente tem que desenvolver e ter ele como nosso aliado, né, em todos esses âmbitos, então, familiar, escolar, trabalho, sociedade. O que a gente vai passar um pouquinho para vocês, né, seria como a gente pode desenvolver esse tipo de relacionamento, como a gente pode se sentir melhor, cada vez mais inserido nesses ambientes. Eu vou puxar para o meu lado, que é o lado do trabalho, que eu acho que é mais fácil de explicar. E Uhum. eu faria uma pergunta assim: o que ajuda no relacionamento interpessoal? Eu percebo isso nas empresas. O que ajuda muito no relacionamento interpessoal é a liderança. Então, quando você tem uma liderança forte dentro da empresa, e se a gente for fazer analogia para a família, é a mesma coisa, né? As famílias que Sim, têm uma liderança forte, que tem alguém que decide, alguém que toma a frente, também, né? Só que a liderança, ela tem que ser, vamos dizer assim, uma liderança capacitada, uma liderança qualificada. Qualificada no quê? Na parte de conhecimento? Também, mas nem tanto. Eu acho que o papel da liderança hoje é muito focado em entender de gente. Então, como assim entender de gente? Eu preciso conhecer o perfil das pessoas que trabalham comigo. Ou eu preciso saber o perfil das pessoas que vivem comigo. Por quê? Porque tem gente que acha assim, não, funcionário a gente tem que tratar tudo igual. Filho também a gente tem que tratar tudo igual. Mas não são iguais, gente. exatamente. Até filhos gêmeos não são iguais. Muito Não. pelo contrário, tem uns que são muito diferentes. Né? Então, agora sim, esse é um dos trabalhos que eu e a Matu, a gente faz e a gente insiste com os empresários de fazer esse tipo de trabalho, que é o quê? Conhecer o perfil tanto dos seus líderes quanto dos seus liderados. Mas o que é importante de saber o perfil? Eu separei aqui 3 tipos de perfil que vale a pena a gente conversar. E a gente já falou um pouquinho deles antes. Então, o perfil número 1 é o dependente. É aquele funcionário que você precisa ensinar ele. Você precisa falar para ele, agora você faz isso, agora você faz aquilo, agora você faz aquele outro. E assim,
na nossa vida, a gente já foi dependente. Quando? Quando a gente nasceu. A gente precisou de um médico para fazer o parto, a gente precisou de enfermeira, de pediatra, e depois a gente foi precisando do pai, da mãe, dos irmãos, dos avós, dos tios, enfim. E aí você é completamente dependente de alguém, né? E depois, passada essa fase, a pessoa, teoricamente, ela vai ficando independente. Ou seja, muitas coisas que ela dependia dos outros para fazer, hoje, passado um tempo, ela consegue fazer. Embora depois a gente vai falar que ainda tem muitas pessoas que são assim, que são dependentes, principalmente no trabalho, né? No trabalho elas dependem de alguém para dizer o que elas têm que fazer. Existem esse tipo de pessoas? Existem, lógico que existem. E elas são importantes também, elas têm a importância dela. Só que o perfil mais interessante e o que as empresas trabalham para conseguir são os interdependentes. Que é um perfil mais interativo. Eu costumo dar um exemplo, eu trabalhei na área de segurança do trabalho, e eu lembro que quando eu entrei na empresa, a gente era meio que dependente. Como assim dependente? Na parte de segurança, a gente dependia que o técnico de segurança fosse lá ver se eu estava usando os EPIs, por exemplo, que eu tinha que usar. É um absurdo isso, né? É para sua segurança, mas o cara vinha lá, ó, põe o óculos. Ô, você está sem o sapatão, cadê o sapatão? Põe o protetor auricular. Então, a gente era dependente de alguém. Foi feito um trabalho de treinamento, tudo, a gente passou a ser independente. Ou seja, não precisava ele vir ali falar, põe isso, tira aquilo, faz isso, não faz aquilo. A gente aprendeu, então a gente começou a trabalhar nesse sentido. Mas o mais importante é você ser interdependente. Porque quando você é independente, vamos usar o exemplo do segurança de novo. Você precisa usar um óculos de proteção e precisa usar uma luva para trabalhar, para o seu trabalho ser seguro. Quando você é independente, você faz isso. Mas se você vê um colega que está sem, o que você fala? Não é problema meu. Agora, quando você é interdependente, você vai lá e fala para ele, cara, você esqueceu de pôr o óculos. Coloca o óculos para sua segurança. Então, essa relação interdependente, também trazendo para o trabalho, você vê um funcionário fazendo uma operação errada e você sabe que está errado, você pode falar com ele de uma forma educada, de uma forma respeitosa. E é esse tipo de comportamento, esse tipo de relacionamento, que é o que as empresas desejam. E esse tipo de relacionamento você só consegue estabelecer quando você conhece as pessoas, quando você conhece o perfil das pessoas. Sim. Então, daí vem a importância, né, de você conhecer as pessoas. Sim, com certeza. A Rô está falando aqui, olhar nos olhos e demonstrar franqueza ajuda no relacionamento interpessoal. Você tem que fazer a leitura das pessoas para conseguir passar a mensagem da forma mais adequada. Exatamente. E ter essa visão de que as pessoas são diferentes, né? E devemos sim tratar as pessoas conforme o perfil de cada uma, né? Então, se eu sei que aquela pessoa ela é mais receptiva, eu tenho que falar de uma maneira mais calma, né? Eu tenho que falar de uma maneira mais assertiva. A gente tem que saber como as pessoas, eu até brinco, né? A gente tem que saber como as pessoas funcionam, porque cada um funciona de um jeito, né? Cada um encara a informação de uma forma diferente. Então, é ter essa sensibilidade, né, de olhar, e foi isso mesmo que você falou. Existem pessoas dependentes, independentes e interdependentes. O mundo ideal, né, o melhor dos mundos seria se tivesse mais pessoas interdependentes, mas isso não quer dizer que as dependentes e as independentes não sejam importantes, né? Você
Em relação à dependência que você falou da criança, né? A criança ela é totalmente dependente no começo, então ela não come sozinha, ela não anda, né? Nos primeiros meses aí de vida, depois vai adquirindo certa independência, e é uma coisa que também é inserida, né, no âmbito familiar, quando vai para a escola, ensina essa independência. Então, é uma coisa que é ensinado, né? E tem aquele fator que você disse também, que muitos adultos, muitas pessoas ainda são dependentes. Elas precisam ser comandadas por outras pessoas. E até a gente até questionou à tarde, será que é possível uma pessoa dependente se tornar interdependente? Eu acredito que sim, Gabi, porque eu vi muitas pessoas que eram completamente dependentes, é, em alguns sentidos, na empresa e agora também nas pequenas e médias empresas, que já começaram a ter uma postura diferente. Porque às vezes elas não tiveram oportunidade de praticar isso. Uhum. Porque durante muito tempo a filosofia dentro da empresa era o seguinte: faça o que te mandaram fazer. Certo? Então era Certo. isso. Depois as pessoas perceberam que a gente estava perdendo muito, deixando as pessoas de boca fechada. Ou seja, não motivando as pessoas para dar a sua opinião. Eu lembro que quando a gente começou a mudar isso dentro da empresa, o operador tinha medo de falar. Mas, assim, ele é o cara que mais conhece a máquina, mais do que o engenheiro, mais até do que o cara que projetou a máquina. Mas ele Uhum. não podia falar, porque ele tinha que seguir ordens. Então, assim, às vezes a dependência ela não é natural, ela é imposta. Hoje não, hoje é diferente. Hoje, quanto mais o seu funcionário, ou quanto mais o seu filho reclamar de alguma coisa, tiver ideias novas, melhor. Né? É melhor. Porque você se transforma. Né? Você falou isso durante as suas lives das 16 vezes de sucesso. Para que você falou tudo aquilo lá? Para a pessoa mudar. Né? Então ali você ensinou a ter autoconfiança, autossegurança, a economizar, a procurar pessoas para te ajudarem, a tal da mente mestra. Enfim, para que tudo isso? Para mudar. Então, se a pessoa é dependente, seja do líder, seja da esposa, seja do marido, seja do pai, seja do irmão, seja do namorado, sei lá, é possível mudar isso? Sim, é possível. É possível. É completamente possível. Só que depende muito de cada um, né? Não há milagre, Exatamente. não há milagre sozinho. Tem que ter Não. o seu esforço. Mas assim, essa situação de mudar é possível. E você faz isso no seu trabalho. No seu trabalho é mudar, né? Às vezes é mudar como uma pessoa se enxerga, né? Sim. É trazer a percepção também, né? O autoconhecimento, é olhar para dentro, né? E o se permitir a ter essa transformação. Então, quanto mais a gente consegue controlar as nossas emoções, os nossos impulsos, os nossos sentimentos, entender isso dentro da gente, quando a gente tiver esse domínio, automaticamente a gente vai conseguir fazer isso com os outros, né? Então, essa aptidão mesmo de gerir as emoções, o sentimento dos outros, faz parte do relacionamento interpessoal. Só que como que eu vou entender o outro? Como que eu vou me colocar no lugar do outro, que eu falei na última live aí de empatia junto com a Gi? Como que a gente vai entender isso se a gente não se conhece? Se a gente não se aceita, né? Se a gente não se permite a viver o novo. Então tem isso também, né? E o caminho do autoconhecimento, ele é muito amplo, né? Mas nada vai adiantar eu entrar nesse caminho
e não me permitir as transformações que ele pode me causar. Então, por isso que a terapia é um dos momentos muito importantes para a gente fortalecer, né, cada vez mais essa relação interpessoal, a empatia, porque a empatia, né, o se colocar no lugar do outro, até a gente falou na última live que a gente tem que usar a empatia como um valor e tem que ser introduzido esse valor desde cedo para as crianças, né? A empatia, ela aumenta positivamente a qualidade das relações interpessoais, né? E a terapia, sendo um momento que eu me conheço melhor, eu me compreendo, eu aceito as minhas emoções, eu controlo as minhas emoções, automaticamente eu vou melhorar as minhas relações e eu vou entender melhor o outro, né? E essa parte de autocontrole, de liderança, de aceitação, né? De equilíbrio, acho que é muita coisa envolvida, né, nesse caminho aí do autoconhecimento. Perfeito, filho. Perfeito. Assino embaixo. E eu acho que assim, no ambiente de trabalho, quanto mais a gente consegue desenvolver, né, e se relacionar melhor com o outro, o ambiente fica mais agradável, né? A produtividade aumenta, porque se eu me sinto bem, se eu me sinto inserida naquele ambiente de trabalho, se eu me sinto aceita, acolhida e valorizada, automaticamente eu vou produzir mais. Eu vou me dedicar mais àquilo, né? O trabalho em equipe auxilia muito, né? As pessoas se conhecendo melhor, tendo a atitude profissional, né, o profissionalismo, porque se você não mantém um bom relacionamento interpessoal, a produtividade cai, os conflitos aumentam. Então, ao invés de criar soluções, cria-se problemas e acaba tirando a energia do que precisa ser feito para poder apagar esses incêndios, porque resolver problema de relacionamento no ambiente profissional, a gente acaba perdendo muito tempo para poder resolver e voltar ao foco, né? Sim. A Gislaine está falando aqui, ó, quanto mais eu souber me relacionar comigo mesmo, a possibilidade de um bom relacionamento com o outro se torna maior. É aquela história. Você só vai poder ensinar alguém a dirigir um carro, por exemplo, se você souber dirigir. Né? Exatamente. Então, tudo começa com a gente. Então, essa colocação foi muito legal, viu, Gislaine? Obrigado. Eu só queria fazer mais um comentário em cima. Quando a gente está falando de relacionamento interpessoal no trabalho, você tem dois caminhos. Ou ele é positivo, ou ele é negativo. E você falou realmente. O positivo é tudo de bom, né? Você tem um ambiente agradável. Então, no nosso trabalho, às vezes a gente percebe, numa primeira visita, a gente percebe que o ambiente não está legal. Né? E por quê? Porque o ambiente, quando ele não é positivo, quando não tem um bom relacionamento, o clima fica pesado. Né? O clima fica pesado, você consegue perceber isso. Então, a produtividade, como você falou, passa longe do ambiente que tem conflito. Por quê? Porque as pessoas às vezes estão desmotivadas. Então, mas com essa pessoa eu não converso, com essa pessoa eu não vou fazer trabalho de campo, com essa pessoa eu não quero nem atender telefone. Enfim, tudo isso são situações que só atrapalham, né? Elas não ajudam em nada. E outra coisa que eu valorizo muito, que a gente prega isso também, é o trabalho em time. Então, time é o seguinte: se ganha, todo mundo ganha. Se perde, todo mundo perde. Né? É lógico que dentro de uma empresa você tem os times. Você tem o time da qualidade, o time do jurídico, o time do RH. Mas esses times têm que interagir, essas equipes têm como interagir como time. Né? Eu gosto muito de dar exemplo da Fórmula 1. Mas tem equipe que troca pneu. Eles são feras, são. Mas tem um time por trás. Né?
Tem um time, tem o piloto, tem o auxiliar do piloto, o piloto reserva, o cara dos pneus, o cara do motor, o cara da suspensão, o cara da parte elétrica. Então é um time. Então, quando o piloto chega em primeiro, não é só ele que chega em primeiro. O time todo da Williams, da Mercedes, que é a que está melhor, chega em primeiro. Então, essa questão de desenvolver um relacionamento interpessoal de qualidade dentro da empresa, ele deve ser um grande objetivo, uma grande meta de qualquer empresário. Concorda comigo? Sim, com certeza. E cada um tem o seu papel, né? Cada um tem sua função, cada um tem a sua importância. E o quanto é importante se sentir inserido dentro do ambiente de trabalho e saber da importância que tem, né? Isso que eu acho que é bem bacana. Sim, e nos nossos treinamentos lá da Matu Engenharia de Negócios, a gente fala isso. Tem um treinamento que a gente pergunta: quem é a pessoa mais importante aqui dessa empresa? Aí a pessoa fala: é o dono, né? Eu falei: não necessariamente. Se eu estou aqui como cliente e eu estou com vontade de tomar um café, garanto para você que não vai ser o dono que vai vir fazer o café para mim. Vai ter alguém aqui que vai fazer o café. E assim, essa é a pessoa mais importante naquele momento. Porque o cliente chegou ali e queria tomar um café. Então, não tem o mais importante. Você disse muito bem, cada um tem o seu papel e todos os papéis dentro de uma empresa são importantes. Assim como os papéis dentro da família, dentro da sociedade, dentro da escola, dentro de uma universidade. Todos são importantes. Né? Na hora que você precisa do banheiro limpo, aquela pessoa que faz a limpeza é a pessoa mais importante que tem. Né? A pessoa que repõe o material do banheiro é de extrema importância também. Né? Então não tem o mais importante ou menos importante. Todos são importantes. Com certeza, com certeza. Eu acho que em relação a conteúdo, né, falar um pouquinho, acho que a gente conseguiu, né, eu espero que a gente já tenha conseguido passar um pouquinho para vocês o quanto é importante, né, desenvolver um bom relacionamento interpessoal. E acho que agora a gente já pode falar das dicas, né? Antes, Gabi, acho que faltou uma coisa que a gente não combinou antes, mas uma coisa que eu percebo assim que é muito falha em qualquer empresa é a comunicação. Então, não tem empresa, ou não tem, às vezes tem família também, né? Que falta comunicação. Então, eu queria aqui até perguntar para você, é importante a gente ouvir ou escutar? Sabe a diferença entre ouvir e escutar? Sim, tem uma grande diferença, né, em ouvir e escutar. Pelo menos o contexto que eu tenho quando eu escuto, o escutar ele é muito vago. Então, assim, eu tô ali, mas eu não tô focada. O ouvir É o contrário. É o contrário? É o contrário. Ah, entendi. Então, tá. O ouvir, eu pego a informação, mas eu não estou focada em entender o que está acontecendo. E aí é o da escuta, que é a escutativa, é isso? Exatamente. Vou te Ah, dar um então tá exemplo bom. fácil. Olha aqui. Você está com o ventilador ligado aí? Não. Tá, eu estou com o ventilador ligado aqui. Eu estou ouvindo ou estou escutando ele? Eu estou ouvindo. Tá. Eu estou ouvindo. Você tá ouvindo. De vez em quando tem uma sirene que passa aqui, né? Não sei se é o SAMU, se é a polícia. Eu ouço a sirene, mas eu estou escutando quem? Você. Entendi. Eu estou focado na escuta. Então, a diferença em ouvir. Ouvir, todo mundo ouve, a não ser que a pessoa tenha um problema de audição. Mas, assim, escutar é ouvir com atenção. Ah, tá. Então é o contrário. Exatamente. Você estava certa, mas você usou a palavra errada.
quando a gente fala de escuta ativa, é o seguinte, é você escutar ativamente, ou seja, você não ouvir, você escutar. Então, quando a gente tem que passar uma mensagem para um funcionário, para um líder, ele tem que escutar, não ouvir. Uhum. Né? Então, dentro da comunicação, o fundamental é que você ensine as pessoas a escutar. Tá? Você, como psicóloga, você não pode ouvir as pessoas. Você tem que escutar as pessoas. Ou seja, você tem que ouvir com muita atenção. Né? Mas Com muita atenção. certeza. Muita atenção. E isso é fundamental dentro de uma empresa, porque se a comunicação ela não chega aonde tem que chegar, da forma que tem que chegar, as coisas são muito tumultuadas, né? Uhum. Então, as empresas, você mesmo falou isso nas suas lives das 16 leis de sucesso. Você precisa ter um propósito de vida, não precisa? Sim. Precisa. Você precisa ter objetivos e metas. Objetivos e metas. As empresas também têm objetivos e metas. As empresas também têm propósito. Se o funcionário não conhece o propósito da empresa, não conhece a missão da empresa, né? Se não foi comunicado a ele de uma forma efetiva, de uma forma... uma das coisas mais importantes quando a gente vai fazer uma visita na empresa, a gente pergunta, qual é a sua missão? Aí a pessoa fala, ser uma empresa diferenciada, que faça, que não sei o quê, de qualidade, não sei o quê. Tudo isso. Uma coisa que você lembra, tem um quadro lá. Não, a missão é uma coisa simples. Né? Nós temos um cliente muito querido que a missão deles é o seguinte, levar alegria na xícara. O outro é transformar vidas. Pô, e é o seguinte, você vai trabalhar para transformar a vida, você não vai vender nada, você vai transformar a vida. Você vai levar alegria na xícara. Né? Então, olha só a diferença de comunicação. O que você vai fazer aqui? Vem atender telefone. Não, você não vem atender telefone. Você vem resolver problemas. Né? As agências de viagem aí, qual é a missão de uma agência de viagem? Realizar sonhos. Né? Levar a pessoa para um lugar encantado. Enfim, então, essa questão da comunicação é muito, mas muito importante. E ela tem Muito. que ser forte, ela tem que ser sem ruídos. O que atrapalha muito a comunicação são os ruídos. Então, o que você tem que fazer? Eliminar o ruído. Tem que chegar a informação precisa, com todos os detalhes. Às vezes você não precisa chegar num nível de detalhes tão grande, mas você precisa levar a informação para que as pessoas entendam que todos estão no mesmo time. Todos precisam fazer o seu trabalho da melhor forma possível, todos têm o seu papel, né, já determinado, que é importante, mas todos têm que ir para onde, é aquela história, para onde a empresa está indo. Nós estamos num barco, nós estamos indo para onde? Para onde a vida me levar ou dentro do meu objetivo de crescer, de ser mais forte, de criar mais empregos. Então, essa parte da comunicação, ela é fundamental. E sempre há oportunidade de você melhorar dentro das empresas. Sempre, 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 sempre. Sim, com certeza. A Gi está falando aqui, acredito que essa falta de comunicação tem sido o grande problema de muitos relacionamentos. Então, trazendo um pouquinho aí para o nosso ambiente familiar, relacionamento, né? Se não se comunica, se não conversa, se não fala o que gosta, o que não gosta, é muito complicado, né? Então, a importância de comunicar, né? De expor os sentimentos, de falar o que sente, né? Porque não tem, às vezes, não tem como a pessoa adivinhar o que a gente está sentindo, né? Então, a base, eu falo assim, a base, o alicerce que faz parte de um relacionamento, claro, tem o sentimento em primeiro lugar, mas a comunicação, né, a maneira com que se comunica, que se
transmite a informação de um para outro é muito importante. Inclusive, nesse momento que nós estamos vivendo aí, diferenciado, sem referência anterior, a comunicação foi uma coisa que a gente teve que praticar muito. E outras coisas também, né? O Sim. autoconhecimento, autossegurança, empatia. A gente que teve que pegar as 16 leis de sucesso e colocar em prática todas e acrescentar mais algumas nesse período. Porque Com certeza. foi um negócio diferente. Mas a comunicação, ela é fundamental, né? Você falou de relacionamento, mas não só no relacionamento familiar, mas também no relacionamento comercial, né? É fantástico essa parte. E nós tivemos que nos adequar, e muita gente que não estava acostumado a ter uma comunicação direta, ou que estava acostumado com uma comunicação direta, teve que aprender a trabalhar online, né, que é completamente diferente de você olhar no olho, de você ver os reflexos da pessoa, os gestos, aquela história do corpo fala. Você não consegue no online, às vezes, ou na conversa só por voz, você não consegue perceber se a pessoa está te escutando, né? Ou está te Ou ouvindo. tá ouvindo. Então, assim, grandes descobertas nesse período que a gente está vivendo. Com certeza. Então, fechando mais essa parte da comunicação, eu acho que a gente consegue dar algumas dicas para o pessoal que está acompanhando a live, né? São 5 dicas que a gente selecionou para construir aí um forte relacionamento interpessoal. Vamos lá. Primeira dica. Primeira, né? Que a gente acabou de falar. Talvez seja a mais importante, por isso que ela é a primeira. Sim, pratique a escuta ativa. Então, o que seria praticar essa escuta ativa? É prestar atenção no que o outro fala, é ter foco, né? E não é só ouvir, é escutar, é ter qualidade, né, na escuta. Então, essa é a primeira dica. Quando a pessoa estiver falando com você, largue tudo. Largue celular, largue tudo. Preste atenção, escute o que a pessoa está falando. Regra número 1. E a 2? E contato visual também. Isso Visual, é muito importante. Eu escuto. Isso é muito importante, muito. Dica 2. Mantenha atitudes positivas, né? O que seria isso, gente? Ideias construtivas, atitudes e pensamentos positivos. Então, isso tem a empatia, tem a cooperação, tem o respeito, né? Então, manter sempre essa atitude positiva é muito importante. Troque o medo pela fé. Muito bem. Muito bem colocado. É isso aí. Quando a gente acredita, né? Propósito de vida, o que faz sentido. Quando a gente acredita, a gente consegue manter essa atitude positiva. Né? Gabi, quando eu falo fé, eu não estou falando nada puxado para a religião. Estou falando Sim. Fé é fé em você, no seu potencial, naquilo que você pode fazer. Fé acreditar nas pessoas que estão com você, e fé em Deus, que cada um tem um nome para dar. Então, quando eu falo fé, para mim, são atitudes positivas. Certo, muito bem. Dica 3, né? Seja respeitoso. Eu acho que é uma coisa muitíssimo básica. É ter respeito pelas pessoas. Respeito pelas diferenças. Respeito pelos limites das pessoas. Então, assim, é uma coisa que eu prezo muito. Respeitar as pessoas. Isso é uma dica muito forte. E aí entra tolerância também, né? Ser respeitoso, ser tolerante, entender aí e muitas vezes se colocar no lugar do outro, né? A gente fala de respeito, mas vem muito da empatia. A Matu está falando aqui, respeito por si mesmo. É muito importante se respeitar e respeitar o outro, né?
Sim. E a empatia, ela é muito intrometida. Ela entra em todos os assuntos. Ela se coloca ela se coloca em todos os assuntos. E É. ela é importante mesmo. Eu acho que a empatia, ela tem que ser muito bem tratada, né? A gente costuma dizer nos nossos treinamentos que a empatia é aquela tia que todo mundo gosta. Por isso É. que ela é empatia. É, muito bom. Bom, vamos lá. Dica 4. Posso Esteja falar essa? aberto a crítica. Pode falar. Esteja aberto a críticas e feedbacks. Hum, Ah, então, aquela história, a pessoa pergunta, o que você está achando da minha performance? Aí a pessoa fala, então, não gostei muito, então não precisa falar mais. Então, a gente tem que estar aberto, né? Se você fez uma pergunta, se você quer saber sobre uma atitude, ou sobre um comportamento, ou sobre a sua forma de agir, ou sua forma de trabalhar, você tem que estar aberto, né? Então, se você não está preparado para isso, não vai pedir feedback que você vai se aborrecer e não é para isso que serve. sim, e outra coisa, né? Outras perspectivas. Então, é importante a visão do outro. Se o que o outro está me falando vai me ajudar a melhorar, que legal. Se você achar que não está muito bacana, não estou muito em condição de fazer isso, respeita a opinião do outro, né? Crítica e feedback, a gente não pode só pensar no negativo. Se caso aquela crítica, aquele feedback não servir para você, agradeça. Agradeça porque a pessoa teve o respeito em te falar, né, a opinião. Então, ver outras perspectivas, sair da zona de conforto. Isso é muito bom, ter uma visão diferente, né? A Matu está falando aqui que feedback é foto. Realmente é foto, né? Você recebe um feedback instantâneo daquilo que você tá. Aquela pessoa fala, hoje você estava com uma roupa azul, né, e o cabelo despenteado. Foi aquele momento. Então, você não pode tomar aquilo como uma coisa pessoal, né? É uma forma de como as pessoas estão te vendo. E Sim, o legal de tudo isso é que você pode mudar essa situação, né? Você pode mudar a foto. sim, muito importante. E a última dica, pai? Estabeleça limites. Os limites são fantásticos, né? Eles são necessários. E eu acho que estabelecer limite é ter disciplina também, né? Se você acredita nas coisas, você tem limites. E você tem disciplina para cumprir os limites. Todos nós temos Sim, limites. Eu já não consigo hoje jogar basquete. Eu adoro jogar basquete, mas eu não consigo mais. Mas eu consigo fazer outras coisas. Eu consigo pensar, eu consigo elaborar projetos de melhoria, eu consigo fazer coisas que são tão importantes quanto o basquete, mas eu tenho, vamos dizer assim, consciência dos meus limites. sim. E eu acho que o mais também de reconhecer os limites, os nossos limites e os limites dos outros, é estabelecer limites também nas relações, né? Até onde eu posso chegar? Então, algumas pessoas em consultório me perguntam, mas por que as pessoas fazem o que quer comigo? Poxa, eu não tenho que aceitar tudo, não tenho que permitir tudo. Eu falei, então, mas qual que é o limite que você coloca nisso? Qual que é o seu posicionamento? Né? Porque a partir do momento que a pessoa avança, é porque você está se permitindo a isso. Então, estabelecer limites nas relações também, que é muito importante. Cada um tem que saber o seu lugar. Eu vou usar o exemplo no trabalho, que eu acho que é mais fácil de explicar. É muito comum, às vezes, dentro da empresa, pessoas que são promovidas a líderes não ter o respeito do liderado. Por quê? Porque durante anos ele estava junto ali. Então, isso é uma falta de limites para ele mostrar, olha, aqui agora eu sou o responsável. Eu não sou Uhum. mais o cara lá de campo, por exemplo. A minha parte é de gerenciamento. Então, e às vezes a gente percebe que as pessoas têm dificuldade, os novos líderes, se não forem treinados, se não tiverem
um processo de desenvolvimento, ele comete esses erros. Ele não consegue estabelecer os limites e ele não consegue desempenhar o papel dele de uma forma eficaz. Com certeza. Bom, então essas foram as 5 dicas, né, para construir um forte aí relacionamento interpessoal. Então, 1, praticar a escuta ativa. 2, manter atitude positiva. 3, ser respeitoso. 4, estar aberto a críticas e feedbacks. E 5, estabeleça limites. Tem muitas outras dicas, mas essas daqui são as 5 principais que eu acho que, se a gente trabalhar nisso, dá muito certo, a gente consegue construir aí um forte relacionamento interpessoal em todos os ambientes. Muito bem. Muito bem, pai. Então eu acho que é isso. Já foram 50 minutos aí de live, passa muito rápido, né? Muito rápido. E queria agradecer por você ter aceito aí o meu convite, né? É uma maratona muito importante, que a gente está abordando assuntos aí bem pertinentes a tudo que está acontecendo. Então, é sempre um prazer poder passar esse conhecimento para todo mundo, quem acompanha ao vivo, quem acompanha depois, que eu sei que muitas pessoas assistem depois. Gratidão, Gabi, pelo convite. É sempre muito gratificante por poder falar com você e a gente trocar ideias. E, principalmente, se a gente conseguiu ajudar as pessoas, isso é a coisa mais importante. Eu acho que o nosso propósito aqui nessa nossa vida é ajudar as pessoas, né? Então, a gente, quando consegue ajudar, eu fico muito feliz. E você, como psicólogo, então, deve ficar mais feliz ainda. Muito obrigado. Gratidão. Muito obrigado a todos que participaram. E sucesso a todos. Tá? Isso, muito bem. Eu que agradeço, pai. Gratidão a todos aí pela presença. Quem não acompanhou toda a live, confere desde o começo, né? E gratidão a todos pela presença. Um ótimo final de semana para vocês e até a próxima live na próxima sexta-feira. Tá bom? Tchau, tchau.